E se a destilação caseira fosse legalizada nos Estados Unidos, o que isso realmente significaria? O que mudaria? E isso acabou de acontecer? Essa é uma história em andamento. E no ano passado, o pessoal da comunidade de destilação estava comentando sobre isso. Mas isso acabou de mudar. Minha caixa de entrada está lotada de mensagens de pessoas que nem curtem destilação. Elas só sabem que eu sou. E eu estou na Nova Zelândia. As pessoas têm me procurado muito por causa disso. Quero dizer, isso colocou o assunto no radar das pessoas como nunca antes. Acho que isso é em parte porque a história mudou. Ela ficou um pouco mais ampla. E agora é quase tanto sobre liberdade e excesso de intervenção do governo nos Estados Unidos, quanto sobre destilação. Então a questão é que para os destiladores caseiros nos Estados Unidos, essa história é realmente enorme, mas não é exatamente pelos motivos que muita gente está dizendo. E para entender tudo isso, precisamos voltar ao começo da história para ter contexto. A HDA, ou Associação de Destiladores Amadores, são as pessoas que estão travando essa luta nessa história. As coisas mudaram, como você sabe, lá em 2014. Foi quando o TTP foi até vários fabricantes e distribuidores de equipamentos de destilação, exigindo listas de clientes. Foi então que iniciamos a Associação de Destiladores Amadores. Sentimos que precisávamos receber o mesmo reconhecimento que os fabricantes de cerveja e vinho recebem. E eles não começaram processando ninguém. Eles começaram aproveitando outro projeto de lei que eu vou ler para não errar. A Lei de Modernização de Bebidas Artesanais e Reforma Tributária. A versão inicial desse projeto de lei incluía uma isenção para destilação caseira ou amadora para consumo pessoal e familiar em 2015. Ou seja, os americanos teriam os mesmos direitos que temos na Nova Zelândia sobre destilação. Houve resistência por parte da indústria. Muito dinheiro e lobistas muito bem pagos. Nós não tínhamos tanto dinheiro assim. Eles conseguiram matar o projeto de lei completamente quando a nova sessão começou um mês depois. Eles reapresentaram o projeto sem a nossa cláusula e ele foi aprovado sem dificuldades. Na prática, fecharam de vez a porta da frente para a destilação caseira nos Estados Unidos. Então, a HDA entrou pela janela processando o maldito governo. Então, em julho de 2024, o juiz Mark Pittman decidiu que a proibição da destilação caseira, a destilação como hobby, era inconstitucional. Inconstitucional. É inconstitucional. Inconstitucional. É o seguinte, eu não sou advogado e estou na Nova Zelândia. Então, se eu errar alguma coisa, me perdoe, mas aqui está o essencial. A HDA argumentou que o Congresso tem o direito de cobrar impostos sobre o álcool, mas não pode usar esse mesmo poder de taxação como desculpa para proibir as pessoas de destilarem em casa. Em outras palavras, eles estão reconhecendo o direito de tributar destilados, mas não podem usar essa mesma lei para dizer que você tem que pagar imposto se for produzir destilados, mas você não tem permissão para pagar imposto sobre o destilado. Então você não pode produzi-la. Eles estão dizendo, sabe, que os bolinhos Little Debbie e fazer tortas em casa são a mesma coisa. Dizem que não se pode fazer tortas em casa, porque senão ninguém vai comprar os bolinhos da Little Debbie e isso vai bagunçar todo o mercado de lanches industrializados, mas sabemos que isso não faz sentido. Quando saiu a decisão do Texas de que essas leis eram inconstitucionais, foi quando começamos a ver um aumento no interesse e na popularidade dessa história, principalmente dentro do próprio hobby. Mas isso acabou levando ao mesmo tipo de confusão que estamos vendo agora. As pessoas ouviram que a proibição da destilação caseira foi considerada inconstitucional e então já pensam direto, é legal. Agora é legal, certo? Não é? É legal? Então sim, a decisão de 2024 foi mesmo proferida. Não, infelizmente, isso não significa que todo americano pode sair correndo para a garagem e ligar um alambique legalmente. E o Departamento de Justiça levou a questão adiante ao recorrer ao Tribunal de Apelações do 5º Circuito, que é a história que você está ouvindo no momento. Porque adivinha só, a HDA venceu de novo. O Tribunal de Apelações do 5º Circuito novamente considerou inconstitucional a proibição da destilação caseira como hobby,
pelos mesmos motivos do caso anterior. Acredito que se a decisão do Tribunal Distrital tivesse sido revertida e decidido a favor do governo, você não ouviria tudo isso. Você ouviria muita decepção, mas, de novo, isso ficaria só na nossa comunidade. E desta vez, como eu disse antes, a história parece muito maior. Estou ouvindo sobre isso de tantas fontes diferentes, tanto dentro quanto fora da destilação caseira, destilação comercial. Tem muito mais gente falando sobre isso do que antes. E eu acho que, obviamente, isso é em parte devido ao fato de que a gravidade da situação acabou de aumentar. Este é o Tribunal de Apelações do 5º Circuito. E se o Departamento de Justiça recorrer novamente, vai para a Suprema Corte. Está nas mãos do governo decidir se eles vão simplesmente dizer, ok, é isso mesmo, ou se vão decidir que vão recorrer. Há outro motivo muito importante pelo qual acho que essa história está ganhando mais destaque. Vamos falar sobre isso daqui a pouco, mas agora vamos apenas esclarecer o que isso significa hoje. Então, o que realmente mudou aqui? A versão simples é que o governo federal costumava poder negar a licença porque a destilaria ficava em uma residência. Eles não podem mais fazer isso, com algumas cláusulas que vamos abordar. Então, a verdade não é que os portões estão abertos e você pode sair destilando onde quiser nos Estados Unidos agora. Isso não é verdade. A verdadeira história é que o caminho para conseguir a licença começou a se abrir. Há uma luz no fim do túnel. Nós temos a possibilidade de comprar uma licença de destilação. Então, se você está vendo essas coisas e está pensando em entrar nesse hobby, e por Deus, realmente é um hobby incrível, nerd e gratificante que não é só sobre o álcool. A primeira coisa que você precisa fazer é revisar as questões de segurança. Vou colocar um link na descrição aqui embaixo para um vídeo sobre segurança e também algumas receitas para iniciantes, bem fáceis de fazer. Assim você pode ver o que está envolvido. Também haverá links lá embaixo para os alambiques Chase the Craft disponíveis nos Estados Unidos. Ou, se você decidir que está em uma situação em que realmente não pode destilar, por que não cheirar como um destilador? O bálsamo para barba de destilador terá link abaixo e disponível na Nova Zelândia. Isso não quer dizer que as licenças deixaram de ser necessárias. Você ainda precisa obter uma licença do TTB. E isso significa que você vai ter que pagar imposto sobre o álcool. O custo atualmente, acredito, é de 13,50 centavos por galão de prova. Em uma garrafa de vodka, digamos 40% de graduação alcoólica ou 80 proof, é um pouco mais de 2, acho que $2,16. Eu pagaria esse valor sem problemas. Se fosse uns $14 por galão de prova, pagaria pelo prazer e pela chance de destilar meu próprio whisky em casa. Infelizmente, nesse estágio, você precisa ter uma pessoa jurídica para conseguir a licença. Mas não é mais ilegal ter uma licença para uma residência. Porque estamos nos Estados Unidos e vocês têm estados e todas essas coisas, tem mais uma má notícia. Essa não é uma situação uniforme em todo o país. Primeiro, para que a decisão se aplique a você, é necessário ser autor neste caso. Para isso, basta se inscrever na HDA. Haverá links na descrição abaixo. Essa é a parte fácil. A parte complicada é que você ainda será afetado pelas leis estaduais e leis locais. Então, mesmo que você consiga a licença do TTB, o seu estado pode ter algo a dizer sobre isso. Existem cerca de, acho que no momento, 10 estados onde a destilação é considerada pelo menos parcialmente legal. Se você está nesses estados, pode obter a licença do TTB. O estado autoriza. Desde que não haja nada nas suas leis locais que contradiga isso, agora você pode destilar legalmente em casa. Desde que você tenha vinculado isso a algum tipo de estrutura empresarial e faça na papelada e pague os impostos. Mas em outros estados, como a Carolina do Norte, é simplesmente ilegal em nível estadual. E não está claro neste momento como isso vai avançar. Isso é realmente muito complicado. E vindo da Nova Zelândia, sendo um cara que faz vídeos no seu galpão,
Eu simplesmente não entendo todos os aspectos disso. Então, se você também está confuso com isso, a melhor coisa que você pode fazer é, em primeiro lugar, se inscrever na HDA, pois isso aumenta os recursos deles. Para continuar promovendo isso, para continuar analisando diferentes ângulos, para continuar avançando a arte da destilação como um hobby legítimo. Além disso, você pode contatá-los para orientação. Eles estão cuidando disso e tem pessoas conseguindo essas novas permissões constantemente. Eles entendem isso e vão poder te direcionar para o caminho certo. E a questão é que as apostas são maiores do que apenas algumas pessoas fazendo uísque ou destilado caseiro e legal no galpão delas. Isso se espalha por toda a indústria de destilados. Como você acha que as pessoas abrem uma destilaria nos Estados Unidos? Se você não tem uma base legal para mexer com isso e testar isso, como você sabe se é bom o suficiente nisso para abrir uma destilaria? Primeiro você deve testar, entender como funciona, planejar, ver se gosta, garantir que consegue fazer um bom produto e só depois investir dinheiro. Também tem simplesmente o efeito do maluco. E com isso, quero dizer eu na minha garagem, sem nenhuma restrição real sobre o que posso ou não posso fazer. Sem preocupações, com fluxo de caixa, nem com a necessidade de vender produtos para continuar. Posso fazer o que eu quiser. E se eu fizer algo maluco, talvez isso acabe se tornando o próximo estilo de destilados. Você acha que eu sou maluco? Foi exatamente o que aconteceu com a cerveja na Califórnia. Por que você acha que todo mundo está bebendo cerveja com uma quantidade absurda de lúpulo hoje em dia? Muitas destilarias comerciais começaram com pessoas fazendo isso em casa, ilegalmente. Você não vai investir centenas de milhares ou milhões de dólares para abrir uma destilaria sem antes praticar o ofício. Aperfeiçoado suas... Destilaria. Você não vai simplesmente abrir uma oficina mecânica e improvisar, esperando conseguir consertar carros. Se você chegou até esse ponto do vídeo, provavelmente está pensando, ok, legal. Mas isso não muda muito para a maioria. Por que agora virou um grande assunto? Por que estão comentando? Eles estão inventando coisas e entendendo errado? Tem um pouco disso, sim, mas acho que existe um motivo maior para isso estar ganhando força agora. E Rick tem uma opinião sobre isso. A mídia está começando a considerar isso maior do que realmente é. Agora está virando uma questão de até onde o governo pode chegar. O que eles podem ou não controlar. Isso se transformou em uma história sobre o governo usando leis inadequadas de maneiras para as quais nunca foram criadas, para restringir a liberdade dos cidadãos por motivos que não fazem sentido. E acho que talvez você possa entender por que isso pode ser um assunto polêmico em 2026. O lado da segurança disso tudo não faz o menor sentido. Isso já é legal aqui na Nova Zelândia há muito tempo, e Rick fez um estudo completo de tudo o que aconteceu na Nova Zelândia para usar como evidência nos Estados Unidos. A Nova Zelândia foi fantástica para usar porque, sendo legal lá, eles realmente mostravam nos diferentes casos de incêndio qual tinha sido a causa. O número foi considerado estatisticamente insignificante, o que me surpreendeu. Nós esperávamos ver algum número relevante ali porque existe esse potencial. O argumento do imposto não faz sentido e já foi mostrado 2 vezes que não faz sentido. Inconstitucional. É inconstitucional. Inconstitucional. Isso não é apenas sobre destilação como hobby, mas para nós destiladores é algo positivo. A única maneira de as regras mudarem em qualquer lugar, especialmente nos Estados Unidos, é se houver um clamor, se as pessoas estiverem falando sobre isso, se houver pressão para realmente mudar a regra. E eu sinto que talvez isso esteja começando a caminhar para que mais pessoas se importem com isso, não só aquelas que destilam. Algo realmente aconteceu? Sim. Minha opinião sobre a situação é esta. Primeiro, para o destilador caseiro comum, nada mudou muito em termos legais neste momento, a menos que você esteja em um daqueles cerca de 10 estados onde a destilação caseira é legal. Segundo, essa história chegando ao público em geral é algo enorme.
E isso vai jogar mais lenha na fogueira e permitir que a HDA e a outras pessoas trabalhando nisso também consigam abordar esse problema por diferentes ângulos. Eu sei que eles estão trabalhando nisso. Vamos observar. Vamos ver o que acontece. Número 3. Isso abre uma brecha e oferece um caminho estruturado para que pelo menos algumas pessoas possam entrar em um negócio, testar um negócio, aprender sobre um negócio antes de começá-lo. Isso significa mais empregos. E sim, mais arrecadação de impostos, caramba! Acho que o resultado é bem óbvio. Um cenário de uísque mais diverso e inovador, onde a criatividade e a ousadia são recompensadas e não punidos com multas enormes e possível prisão. Então, o que você deve fazer? Primeiro, se você se interessa por isso e quer mais detalhes, vá ouvir o podcast completo que gravei recentemente com Rick da HDA. Em seguida, perceba, reconheça e se acostume com o fato de que, se você está nos Estados Unidos, ainda não tem um direito legal claro de simplesmente ir e destilar. Mas se você quiser se esforçar um pouco, pode explorar as possibilidades. E existem formas de destilar em casa de forma totalmente legal, disponíveis em alguns estados e mais complicados em outros estados. Sinceramente, ainda não entendo bem o que isso significa para todos. Entre em contato com a HDA, inscreva-se, contribua com algum dinheiro para o caixa deles para que possam continuar fazendo isso e receba alguns conselhos realmente bons sobre o que você pode fazer para ajudar na situação. Sinceramente, provavelmente é procurar seus representantes locais, seu governo local, seu estado e ver se conseguimos colocar mais estados na lista dos estados onde isso é legal. Porque eu realmente queria que todos nos Estados Unidos tivessem o que temos na Nova Zelândia. Aqui não preciso me preocupar. Eu posso destilar o que eu quiser e não preciso me preocupar com alguém com 3 letras nas costas arrombando minha porta. Isso é muito incrível. Eu desejo isso para você também. Então me avise. O que você pensa sobre isso? É muito barulho por nada? Você tem interesse em seguir pelo processo de licenças? Todo esse papo extra sobre isso é empolgante para você? Vamos resolver esse problema antes de eu morrer?